São Jorge nasceu na Capadócia no ano de 280, filho de pais cristãos, ricos e de família nobre. Ainda criança, perdeu o pai numa batalha, então sua mãe, que tinha grandes propriedades na Palestina, mudou-se para lá com seu filho. Chegando à juventude, Jorge escolheu a carreira militar, na arma de cavalaria, destacando-se logo entre os companheiros pela inteligência, coragem, bravura e destreza no manejo das armas. Naquele tempo, se reduziam quase só a lança e a espada. Como a Palestina naquele tempo também fazia parte do Império Romano, a fama do impetuoso cavaleiro Jorge não tardou a chegar aos ouvidos do imperador Diocleciano em Roma. Diocleciano, que costumava rodear-se de homens inteligentes e valorosos, ordenou que Jorge fosse transferido para Roma e, depois de conhecer as qualidades excepcionais do jovem militar, achou-o digno de fazê-lo progredir rapidamente nas promoções dentro dos graus da hierarquia militar. Em pouco tempo, Jorge conquistou o título de tribuno militar, que equivalia mais ou menos à patente de general e conselheiro do imperador. É claro que o imperador não sabia que o jovem era cristão, pois os cristãos eram considerados inimigos do Império Romano, porque os romanos adoravam milhares de deuses, enquanto os cristãos afirmavam existir um único Deus verdadeiro. Por isso, os cristãos eram considerados subversivos, sendo levados à arena e mortos por feras famintas. Fazia 3 anos que Jorge estava em Roma, quando Diocleciano convocou os governadores, procuradores e todo o Senado para que aprovassem a perseguição aos cristãos. E como já no primeiro dia de reunião, Jorge já notasse tanta crueldade contra os cristãos, e não sentindo forças suficientes para mudar a decisão do Senado, julgou que essa decisão seria oportuna para a salvação através do martírio. Tamanha preocupação fez tomar a seguinte decisão: distribuir apressadamente entre os pobres o seu dinheiro e dar liberdade aos seus escravos que estavam com ele. No terceiro dia de reunião, quando o Senado deveria confirmar o decreto de perseguição e a sentença dos príncipes, autores da crueldade, onde havia de ser confirmado ou rejeitado, Jorge, despojado de todo respeito humano e de qualquer medo ou covardia, conservando em sua coragem somente o temor de Deus, levantou-se no meio do Senado e, de ânimo tranquilo e face sorridente, e falou desta maneira: Ó imperador, senadores e cidadãos romanos, acostumados a aprovar leis injustas,
Até quando aumentareis vosso furor contra os cristãos e sancionareis leis iníquas contra eles e perseguireis homens inocentes? E quereis condenar aqueles que possuem a verdadeira religião que vós ignorais se é verdadeira ou não? Vossos ídolos não são deuses. Não persistis em tamanho erro. Só Cristo é Deus. Por Ele foram feitas todas as coisas que são governadas e conservadas pelo Espírito Santo. Portanto, vós mesmos procurais conhecer a verdadeira religião, ou ao menos não querais perturbar com vossa loucura aqueles que a praticam. Atordoados com a atitude e com as palavras de Jorge e abalados pela sua forma atrevida de falar, todos os olhos se voltaram para o imperador esperando que desse alguma resposta a Jorge. O imperador, porém, com os ouvidos unidos, reprimiu sua cólera. Fez sinal ao certo Magnêncio, seu amigo e confidente, para que desse uma resposta a Jorge. Este, acenando Jorge para que se aproximasse dele, perguntou: quem é que te deu dessa liberdade e essa audácia para falar desta maneira? A verdade. Quem é esta verdade? É Cristo, a quem perseguis. Quer dizer que tu és cristão? Eu sou servo de Cristo, e confiando nele apresentei-me no meio de vós para dar testemunho da verdade. Essas palavras tumultuaram a assembleia de tal maneira que, falando uns com os outros, ninguém mais se entendia. Silêncio! Tempos atrás, eu, admirado de tua nobreza e julgando a tua juventude digna de honra, te promovi antecipadamente ao maior grau de dignidade militar. E agora, ainda que tenhas abusado da faculdade de falar, para a tua ruína, contudo, porque aprecio imensamente a tua prudência e coragem, eu te aconselho, como pai, o que te convém, e te exorto a não abandonar as vantagens da carreira militar, nem sujeitar às torturas a flor da tua idade. Com a tua teimosia, sacrificando aos deuses, podes esperar de mim honrarias ainda maiores, porque hei de remunerar a tua piedade. Tomara que, ao contrário, tu, imperador, por meu intermédio, conhecendo o verdadeiro Deus, ofereças a ele o sacrifício de louvor que ele pede. Então, ele te apresentará como um reino mais importante e imortal, visto que este reino que agora possuis, sendo frágil e passageiro, muito depressa ruirá e se partirá em pedaços. As coisas provenientes deste reino, sendo fugazes, não aproveitarão em nada aqueles que as possuem. Por isto, nada de tudo isto que me prometes me afastará da fé em meu Deus. E nenhum gênero de torturas ou medo delas poderá enfraquecer meu ânimo, nem mesmo o medo da morte me poderá arredar. Soldados, agora entrem no alcácer e amarrem uma pedra ao seu pescoço. Logo que clareou o dia, o imperador mandou trazer de volta São Jorge à sua presença para interrogá-lo. E quando o viu cansado por causa do peso da pedra, disse-lhe: Como é, Jorge? Criaste juízo ou ainda permaneces obstinado no erro? Então, imperador, me julgo tão covarde que venha fracassar na minha fé ou renegar a minha religião por causa de um suplício tão pequeno e pueril? Antes cansarás tudo em me torturar do que eu em suportar as torturas. Eu te aplicarei suplícios que tirarão a tua vida rapidamente. Mandou então trazer uma grande roda suspensa pelas duas pontas de seu eixo e ordenou que amarrassem nela o santo jovem. Na roda havia espadas fixadas para dilacerá-lo. Quando a roda era girada, se aproximava da mesa, estando o santo jovem amarrado à roda, com cordas e correias tão apertadas que chegavam a penetrar na carne. O corpo do santo,
alcançava os ganchos e pontas agudas, conforme girava, rasgando sua carne, dilacerando-o totalmente. O santo, suportando corajosamente esse gênero de tortura, de início rezava em voz alta, depois dava graças a Deus em voz baixa, mas não deixava escapar nenhum gemido. Depois de algum espaço de tempo, ficou imóvel, como se estivesse dormindo. Diocleciano, julgando que estivesse morto, louvando alegremente aos deuses, exclamou: Onde está o teu Deus? Ó Jorge, por que não te libertou deste suplício tão divertido? E depois de ter mandado desmontar aquela máquina de suplício, foi oferecer um sacrifício ao deus Apolo. Logo que Jorge foi desamarrado da máquina de tortura, para o espanto de todos, levantou-se são e salvo, e dava graças a Deus e invocava o Senhor. De volta à cadeia, aqueles que se haviam imbuído de fé em Cristo por causa dos atos que haviam acontecido, atraídos por Jorge, subornando os guardas, entravam na cadeia e se prostravam diante do santo e ficavam com ele. Dentre eles, muitos doentes foram curados pelo mártir, pelo sinal da cruz, em nome de Cristo. Então, alguns senadores acusaram São Jorge junto ao imperador, dizendo que, mesmo preso no cárcere, ele estava agitando o povo, afastando a muitos do culto dos deuses e fazendo magias, os induzia a aderir ao Deus crucificado. E por isso, sugeriam que fosse imediatamente convocado para o interrogatório, e se ele criasse juízo, renunciando às suas atitudes, fosse absolvido, mas, se continuasse na loucura, fosse condenado à morte. No dia seguinte, sentando no trono que lhe fora preparado, ordenou que o mártir se apresentasse ao nascer do sol. Disfarçando a indignação, começou com toda a amabilidade a falar-lhe desta maneira: Não achas, amigo Jorge, que estou imbuído de grande senso humanitário e cheio de amor por ser tão delicado contigo? Que todos os meus deuses sirvam de testemunha que eu tenho em grande apreço, tanto pela flor da tua juventude, como pela tua gentileza, pela tua prudência e sensatez, e pela fortaleza de ânimo, palavra de honra que eu até gostaria, se tu reconsiderares a tua atitude a respeito da doutrina cristã, fosses morar comigo no palácio, eu te repartiria contigo a minha felicidade. Diz-me, por favor, o que achas desta minha proposta? Diante da amabilidade de tuas palavras a meu respeito, ó imperador, ficou claro que as muitas torturas destinadas a mim não foram propriamente por raiva.
Se aceitares submeter-te a mim como a um bom pai, eu recompensarei todos os tormentos que suportaste, com as maiores honras possíveis. Então, se quiseres, podemos entrar agora mesmo no templo para veres os deuses que adoram. Imediatamente o imperador levantou-se, exultante de alegria, ordenou por meio de arautos e pregoeiros que o Senado e todo o povo se dirigissem ao templo. Logo que todos entraram no templo, restabelecido o silêncio, estando o sacrifício já preparado, todos fixaram os olhos no Marte com a certeza absoluta de que ele iria oferecer o sacrifício. São Jorge, porém, aproximando-se da estátua de Apolo, levantando a mão, lhe dirigiu esta pergunta: Queres receber de mim o sacrifício de Deus? Eu não sou Deus, não sou mesmo, e nem sequer os que a mim se assemelham não são deuses. Deus é um só, aquele que tu anuncias. Nós somos anjos maus, que de ministros de Deus éramos, apostamos e agora, por inveja, enganamos os homens. Ao mesmo tempo fez o sinal da cruz. O demônio, porém, que residia na estátua, respondeu-lhe: Mas então, como é que tens a coragem de permanecer aqui, estando eu presente, que sou adorador do Deus verdadeiro? A estas palavras, todas as estátuas, ao mesmo tempo caindo por terra, se esfacelaram em 1000 pedaços. Então, alguns dentre o povo, revoltados e amotinados pelo furor, incitados pelos sacerdotes pagãos, amarraram o santo com correntes, e enquanto o açoitavam e maltratavam, vociferavam, dizendo: Mata este mágico, imperador, mata-o, antes que a nossa vida se torne insuportável. O imperador, enfurecido, não mais quis dirigir a palavra ao santo, mas revoltado contra ele, lançou a sentença contra o Marte. A este péssimo Jorge, que se chama Galileu, e que lançou muitas injúrias tanto contra os deuses como a mim mesmo, e que usou contra os deuses a sua magia, e corrompendo, lançando sua maldição contra eles, ordeno que lhe seja cortada a cabeça. Imediatamente os carrascos, que foram escalados para executar a sentença, agarraram violentamente o santo, e depois amarrado, o iam levando para fora da cidade. Enquanto isso, Jorge, o mártir de Cristo, estimulado por Deus, dando graças, avançava intrépido, pedindo a Deus que sua vida terminasse de maneira perfeita. E tendo chegado ao lugar marcado para o martírio, começou a rezar em voz alta, lembrando as palavras da Bíblia. Bendito. Voz alta, lembrando as palavras da Bíblia. Bendito és, Senhor meu Deus, porque não permitiste que eu fosse dilacerado pelos dentes dos que me perseguiam, nem deixaste que meus inimigos se alegrassem às minhas custas, porque livraste a minha alma como um pássaro da armadilha dos caçadores. Socorre-me agora, Senhor, e assiste-me a mim, que sou teu servo, nessa minha última hora, e livra a minha alma da iniquidade do maior inimigo, o demônio. E não repares nos crimes daqueles que por ignorância pecaram contra mim, mas concede-lhes o teu perdão, para mostrar-lhes o teu amor, para que eles também alcancem o teu reino junto com os eleitos. Recebe também a minha alma junto àqueles que te louvaram desde o princípio do mundo, esquecendo tudo que de mal posso ter feito. Consciente e inconscientemente, lembra-te, Senhor, de todos os que invocam o teu santo nome, porque tu és bendito e glorioso para sempre. Amém. Depois de ter rezado assim, cheio de alegria, o bem-aventurado ofereceu o pescoço ao carrasco, que deu um golpe lhe decepando a cabeça.
Isso aconteceu no dia 23 de abril do ano 303 de nossa era. São Jorge, dando brilhante testemunho de sua religião cristã, terminou sua vida conservando sem mancha a sua fé. E por isso lhe foi concedida por Deus a tão merecida coroa da vitória. Jorge é um dos intercessores da Jornada Mundial da Juventude, no ano da fé. Jovem como nós, pedimos para ele que nós possamos ser modelo de fé e de coragem, que nós possamos lutar contra o dragão do mal e sermos vencedores nesta batalha contra os questionamentos da nossa fé. Que com a mesma coragem professemos a nossa fé neste tempo de tantas questões e problemas, e que com o coração aberto vivamos como irmãos e irmãs que em Cristo se amam. E que pela intercessão de São Jorge possam recair sobre nossas vidas muitas bênçãos de Deus. Como São Jorge, queremos manter nossa certeza na palavra do Cristo ressuscitado, darmos testemunho diante de tantos imperadores que julgam os jovens, famílias e aqueles que ainda precisam amadurecer na fé. Esse auto foi feito pensando em vocês que lutam pela verdade. Para vocês que pensam, para vocês, pelo amor e pela alegria. Para você que luta pela justiça e cidadania. Para você que luta por um sonho, um ideal. Para você que luta pela paz.